Nas sombras quentes e poeirentas das favelas do Rio de Janeiro, onde o sol escaldante do verão batia impiedoso sobre telhados improvisados de zinco e madeira podre, vivia uma menininha chamada Isabela. Aos 9 anos, ela era uma figura frágil e esquecida, com cabelos castanhos emaranhados caindo sobre os ombros magros, e olhos grandes e castanhos que carregavam uma tristeza profunda, mas também uma centelha de algo misterioso, quase divino. Seus pés descalços pisavam com cuidado nas ruas irregulares de terra batida, evitando os esgotos a céu aberto que exalavam um cheiro azedo de miséria. Isabela havia perdido tudo no terrível incêndio que consumira sua casa na favela da Rocinha, 2 anos antes. O fogo, iniciado por um curto-circuito em uma rede elétrica clandestina, devorara as barracas vizinhas como um monstro faminto, e com ele seus pais. O pai, um pedreiro informal que mal conseguia sustento, e a mãe, que costurava roupas para os turistas em troca de migalhas. A menina sobrevivera por milagre, arrastada para fora dos escombros por um vizinho que também perecera logo depois, vítima das chamas. Desde então, Isabela vagava pelas vielas estreitas, juntando-se a um grupo de crianças de rua que dividiam as sobras de comida nas lixeiras atrás dos mercados. Ela era quieta, diferente das outras, que gritavam e brigavam por um pedaço de pão. Isabela acreditava em Deus com uma fé inabalável, herdada da mãe devota, que a ensinara a rezar todas as noites. Deus tem um plano, minha filha, dizia ela, com a voz suave enquanto acendia uma vela improvisada. E foi nessa fé que Isabela descobriu seu dom secreto, o poder de curar através da oração. Tudo começara meses após o incêndio, quando encontrou um menino mais velho, chamado João, deitado em um canto sujo da favela, com a perna quebrada depois de cair de um telhado enquanto tentava roubar frutas de um pomar próximo. João gemia de dor, o rosto contorcido, e as outras crianças o ignoravam, acostumadas à dureza da vida de rua. Isabela, impulsionada por uma compaixão que não conseguia explicar, aproximou-se dele. "Deixa eu te ajudar", murmurou ela, ajoelhando-se ao seu lado. Sem saber por quê, começou a rezar em voz baixa, as palavras fluindo como um rio calmo. "Senhor, olha para este teu filho sofrendo. Tira sua dor, cura sua perna, em nome de Jesus." Suas mãozinhas tocaram a ferida inchada e um calor suave, como o de uma brisa morna, emanou de seus dedos. João piscou, surpreso, e aos poucos a dor diminuiu. Na manhã seguinte, ele se levantou mancando, mas curado o suficiente para andar. As crianças sussurraram sobre a menininha milagreira, mas Isabela não contava a ninguém. Era seu segredo com Deus, um presente para aliviar o sofrimento daqueles que, como ela, eram esquecidos pelo mundo. As noites eram as piores. Isabela se encolhia em um canto protegido por lonas velhas, perto de uma igreja abandonada na entrada da favela. O barulho da cidade, os motores de carros distantes, as risadas de turistas nos bares da Zona Sul, o choro de bebês famintos, ecoava como um lembrete cruel de sua solidão. Ela sonhava com a casa de antes, o cheiro de feijão cozinhando na panela da mãe, o abraço forte do pai ao voltar do trabalho. Mas os sonhos sempre terminavam em chamas, acordando-a suada e chorosa. Para se consolar, rezava novamente, pedindo força. "Por que eu, Senhor? Por que me deixaste viva?" Questionava em silêncio, enquanto o céu estrelado de Copacabana brilhava indiferente ao longe. Um dia, como tantos outros, Isabela desceu a encosta íngreme da favela em direção ao centro da cidade, na esperança de encontrar algo para comer. Suas roupas eram farrapos. Uma camiseta velha do Flamengo, herdada de um irmão que nunca tivera, e um short rasgado
que mal cobria suas pernas finas. Ela caminhava devagar, os pés doloridos pelas pedras afiadas, passando por vendedores ambulantes que gritavam ofertas de sucos e pastéis. O ar estava carregado do cheiro de frituras e escapamento, e o sol batia forte, fazendo o asfalto ondular como água. Isabela parou em uma praça movimentada, perto de um hospital particular na Avenida Atlântica, onde os ricos de Ipanema iam tratar suas doenças com ar-condicionado e médicos famosos. Foi ali que ela viu, pela primeira vez, Cláudia Oliveira. Cláudia era uma mulher de 45 anos, dona de uma rede de restaurantes sofisticados espalhados pelo Rio e São Paulo, lugares onde pratos de frutos do mar frescos e vinhos importados custavam o salário de um mês de um morador de favela. Alta e elegante, com cabelos loiros tingidos presos em um coque impecável e óculos escuros de grife, escondendo olhos que já começavam a falhar, Cláudia descia de um carro blindado reluzente, apoiada por um motorista fiel chamado Carlos. Sua doença era um segredo que a atormentava. Uma retinopatia diabética avançada, complicada por anos de estresse e uma vida de excessos. Os médicos diziam que a cegueira total era inevitável, talvez em meses. Cláudia, que construíra seu império do zero após a morte do marido em um acidente de carro 10 anos antes, sentia o mundo desabar novamente. Seus restaurantes, o Maré Alta, com vista para o mar, e os sabores do Rio, no coração de Lapa, eram sua armadura, mas sem visão, como comandaria tudo. Carlos, me leva para dentro logo, ordenou Cláudia com voz firme, mas trêmula, agarrando o braço dele. Seus saltos altos clicavam no pavimento, e ela tropeçava levemente, o que a irritava profundamente. A praça fervilhava de gente. Turistas tirando selfies com o pão de açúcar ao fundo, vendedores de coco gelado e crianças como Isabela, invisíveis para os olhos dos privilegiados. Isabela, atraída por uma intuição que não entendia, aproximou-se do carro estacionado. Ela vira Cláudia antes, em revistas que encontrava no lixo, como a Veja Rio, onde a empresária posava sorridente em eventos de gala. Mas agora, vendo-a de perto, a menina sentiu uma pena imensa. Senhora, você precisa de ajuda? Perguntou Isabela com voz tímida, estendendo a mão suja para tocar o braço de Cláudia. Seus olhos brilhavam com aquela luz especial, a mesma que curara João. Cláudia virou-se bruscamente, os óculos escuros escorregando um pouco no nariz. O quê? Sai daqui, sua mendiga imunda! Esbravejou ela, recuando como se Isabela fosse uma praga. A voz era cortante, carregada de nojo e medo. Carlos, afasta essa criança daqui. Olha o estado dela. Vai sujar meu carro. O motorista, um homem corpulento de meia idade, agarrou o ombro de Isabela com gentileza, mas firmeza, e a empurrou para longe. Vá embora, garota. Não tem nada para você aqui. Isabela recuou, o rosto corando de humilhação. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as enxugou rápido, acostumada ao desprezo. Eu só queria ajudar. Deus me disse para vir. Murmurou para si mesma enquanto se afastava pela praça, o coração apertado. Ela se escondeu atrás de uma banca de frutas, observando Cláudia entrar na clínica oftalmológica de luxo, o prédio de vidro reluzente contrastando com a miséria ao redor. Dentro da clínica, o ar era fresco e cheirava a desinfetante caro. Cláudia sentou-se na sala de espera, removendo os óculos para massagear as têmporas. O oftalmologista, Dr. Roberto, um homem de barba grisalha e jaleco imaculado, examinou seus olhos com instrumentos luminosos. Senhora Oliveira, o quadro piorou. As hemorragias na retina estão se espalhando. Recomendo cirurgia imediata, mas as chances de preservar a visão são de apenas 30%.
disse ele com tom profissional, mas Cláudia sentiu o pânico subir. 30%? Isso é uma piada? Eu tenho uma rede de negócios para gerenciar. Não posso ficar cega. Rebateu ela, a voz ecoando na sala branca. Seus punhos cerrados tremiam. Cláudia pensou em sua filha única, Mariana, de 16 anos, estudando em um colégio interno em São Paulo. O que ela vai pensar de uma mãe inútil? O doutor prescreveu colírios e comprimidos, mas Cláudia saiu dali com o coração pesado, o mundo ao seu redor já borrado nas bordas. Do lado de fora, Isabela ainda rondava a praça, faminta e sozinha. Ela encontrou uma banana podre em uma lixeira e comeu devagar, rezando uma oração de gratidão. Mas sua mente voltava para Cláudia. Por que Deus a mandara até ali só para ser rejeitada? Naquela noite de volta à favela, enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas caídas, Isabela ajoelhou-se em sua cama de papelão e orou fervorosamente. Senhor, aquela senhora está sofrendo. Se for tua vontade, usa-me para curá-la. Amém. Dias se passaram e Isabela continuou sua rotina de sobrevivência, mendigando moedas perto dos bondes de Santa Teresa, ajudando uma idosa cega na favela a atravessar as ruas em troca de um pedaço de pão. Seu dom se manifestava em pequenos milagres. Curou uma ferida infectada em uma amiga de rua, Pedro, que agora corria sem dor pelas vielas. Mas o encontro com Cláudia a marcara. Ela sentia que não era o fim. Enquanto isso, Cláudia mergulhava em sua rotina de negócios, mas a visão declinava. Em uma reunião no escritório central em Botafogo, ela confundiu relatórios, gritando com assistentes por erros que não eram deles. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Pensou ela, sozinha em seu apartamento de cobertura em Leblon, com vista para o Oceano Atlântico. As noites eram insones, preenchidas por o medo da escuridão total. Ela evitava espelhos, mas via o reflexo de uma mulher quebrada. Uma semana depois, o destino as reuniu novamente. Cláudia retornava à clínica para a cirurgia preparatória, o carro parando na mesma praça lotada. Desta vez, Isabela estava ali, sentada no meio-fio, desenhando com um graveto no chão, uma cruz e uma mão estendida. Quando Cláudia desceu, vacilante, a menina se levantou. Senhora, por favor, me deixe ajudar você. Eu posso rezar por seus olhos. Cláudia parou, o rosto endurecido. Você de novo? Eu disse para sumir. O que uma pirralha de rua como você entende de olhos ou de qualquer coisa? Vai implorar em outro lugar. Suas palavras eram veneno, mas por baixo havia desespero. O motorista interveio, mas Cláudia o dispensou. Deixa ela falar. Talvez seja a última coisa que eu veja direito. Isabela, tremendo, aproximou-se. Eu não sou louca, senhora. Deus me deu um dom. Eu curei um menino na favela. Deixa eu tocar sua mão e rezar. Não custa nada. Seus olhos suplicavam, puros e sinceros. Cláudia riu, um riso amargo. Um dom? Em que mundo você vive, menina? O mundo real é esse aqui: dinheiro, médicos, cirurgias, não orações de mendigos. Mas algo na voz de Isabela a fez hesitar. A praça ao redor parecia pausar, o barulho abafado. Relutante, Cláudia estendeu a mão, mais por pena do que crença. Tudo bem, reza sua oração, mas se não funcionar, suma da minha vida. Isabela fechou os olhos, segurando a mão macia e perfumada de Cláudia. Pai nosso que estais nos céus. Começou ela, a voz ganhando força. O calor familiar subiu de seu peito, fluindo para a mão da mulher. Cláudia sentiu um formigamento estranho nos olhos, como se uma luz suave os envolvesse. Agora eu vejo! Exclamou ela baixinho, piscando. As bordas borradas clareavam, as cores da praça voltavam nítidas. Mas o milagre não era completo ainda, era só o começo. Cláudia recuou,
confusa e assustada. O que você fez? Isso é impossível! Ela correu para o carro, deixando Isabela para trás, mas o encontro mudara algo dentro dela. Pela primeira vez em anos, Cláudia sentiu uma faísca de esperança, misturada à culpa pelo tratamento rude à menina. Isabela sorriu, sabendo que Deus trabalhava de formas misteriosas. Ela voltou à favela, mas o destino de Cláudia e seu estava agora entrelaçado, como as ruas sinuosas do rio. Cláudia dirigiu para casa naquela tarde com as mãos trêmulas no volante, o carro luxuoso cortando o trânsito caótico da Avenida Atlântica. O mar ao lado brilhava sob o sol poente, mas seus olhos, aqueles olhos que momentos antes pareciam condenados à escuridão, agora captavam cada detalhe com uma clareza surpreendente. As palmeiras balançando na brisa, os vendedores de picolé com suas carroças coloridas, até as rachaduras finas no asfalto pareciam nítidas, como se um véu tivesse sido removido. O que foi aquilo? Murmurava ela para si mesma, o coração acelerado. A oração da menina, aquele toque quente e inocente, ecoava em sua mente como um eco distante de algo que ela havia esquecido. Fé. Cláudia Oliveira, a mulher de ferro, que erguera um império de restaurantes gourmet a partir de uma barraca de praia em Copacabana, não acreditava em milagres. Acreditava em números, em contratos, em turnos de funcionários bem gerenciados. Mas agora, o impossível havia acontecido. Ao chegar ao seu apartamento em Leblon, um refúgio de vidros temperados e móveis de design italiano, Cláudia dispensou Carlos com um aceno distraído. Tire o dia, eu preciso pensar, disse ela, a voz ainda rouca de emoção. Fechando a porta, ela correu para o banheiro, ligando todas as luzes. No espelho amplo, seus olhos azuis, outrora turvos nas bordas, agora brilhavam sem manchas. Ela piscou várias vezes, testando a visão periférica, lendo as etiquetas minúsculas de um frasco de perfume na penteadeira. Não pode ser, sussurrou, sentando-se no chão de mármore frio, as lágrimas escorrendo pela maquiagem impecável. Pela primeira vez desde a morte do marido, Eduardo, Cláudia chorou não de raiva ou frustração, mas de um alívio puro misturado a uma culpa corrosiva. Como tratara aquela criança? Uma menina de rua, suja e desesperada por atenção, e ela a repelira como a um cachorro sarnento. Naquela noite, o sono não veio. Cláudia andou de um lado para o outro na sala ampla, com vista para as ondas quebrando na praia. Ela pegou o telefone várias vezes, pensando em ligar para o doutor Roberto, mas desistiu. Como explicar? Em vez disso, abriu uma garrafa de vinho tinto importado, um Malbec argentino, que custava mais do que o aluguel de uma casa na favela. Bebendo devagar, recordou sua vida. Filha de imigrantes portugueses, crescera em uma casa modesta em Niterói, ajudando a mãe a vender bolinhos de chuva na feira. Casara-se jovem com Eduardo, um engenheiro charmoso, e juntos construíram os primeiros restaurantes. Mas o acidente dele, uma colisão frontal na rodovia dos Tamoios 10 anos atrás, a deixara sozinha com Mariana, então uma menininha de 6 anos. Cláudia se tornara uma loba, trabalhando 18 horas por dia, delegando a filha a babás e internatos. Eu fiz o que era preciso. Justificava-se agora, mas o vazio crescia. No dia seguinte, Cláudia cancelou todas as reuniões, vestiu um conjunto simples, calça jeans e blusa branca, sem os saltos ou joias habituais, e chamou Carlos. Me leve de volta àquela praça. Agora. O motorista ergueu uma sobrancelha, mas obedeceu, guiando o SUV preto pelas ruas movimentadas de Ipanema. Durante o trajeto, Cláudia ficou em silêncio, mordendo o lábio. Ela precisava encontrar a menina. Não para agradecer, ainda não, para entender. Onde ela pode estar?
aquela pirralha de olhos grandes, pensou, descrevendo-a vagamente para Carlos, que balançou a cabeça. Senhora, há centenas como ela no Rio, favelas por toda parte. Chegando à praça, o sol do meio-dia castigava, e o lugar fervilhava. Músicos de rua tocando samba com violões desgastados, turistas em chinelos comprando artesanato e crianças mendigando moedas. Cláudia desceu do carro, os óculos escuros de volta ao rosto, mas sem disfarce. Ela andou devagar, os olhos varrendo o chão, as bancas, os cantos sombreados. Ei, você aí! Menina com o vestido rasgado. Chamou para uma garotinha comendo um sorvete derretido, mas era outra. A frustração crescia. Depois de uma hora, suada e irritada, Cláudia parou perto de uma fonte seca, onde pombos bicavam migalhas. Foi então que ouviu um sussurro familiar. Isabela estava ali, a poucos metros, ajoelhada ao lado de um velho mendigo chamado seu Zé, que dormia na calçada com uma tosse rouca e persistente. A menina segurava sua mão calejada, murmurando uma oração em voz baixa. Senhor, alivia a dor no peito dele, dá-lhe fôlego novo, como o vento do mar. Amém. Seu Zé, um ex-operário portuário de 70 anos, tossiu menos violentamente, o rosto relaxando em sono profundo. Isabela ergueu os olhos e viu Cláudia. Seu coração pulou. Era ela, a senhora rica, olhando com uma mistura de curiosidade e hesitação. Você, menina, Isabela, não é? Disse Cláudia, aproximando-se com passos cautelosos. A praça parecia encolher ao redor delas, o barulho abafado pelo momento tenso. Isabela se levantou devagar, limpando as mãos na saia suja, os olhos baixos. Sim, senhora. Eu rezei por você. Deus ouviu. Cláudia engoliu em seco, removendo os óculos para que Isabela visse a verdade em seus olhos. Eu. Eu vejo tudo agora. Claramente, como antes. O que você fez? Como? Sua voz tremia, não de raiva, mas de vulnerabilidade. Pessoas ao redor começaram a notar. Uma mulher elegante falando com uma criança de rua. Mas Cláudia as ignorou. Isabela sorriu timidamente, uma covinha aparecendo na bochecha. Não fui eu, senhora. Foi Deus. Ele me deu esse dom depois do incêndio que matou meus pais. Eu rezo e ele cura. Mas só se a pessoa acreditar um pouquinho. Cláudia riu, nervosa, passando a mão pelos cabelos. Acreditar? Eu não acredito em nada além do que posso ver e tocar. Mas isso é real. Ela se sentou no banco próximo, convidando Isabela com um gesto. A menina hesitou, olhando para os lados. As outras crianças de rua observavam de longe, invejosas e curiosas. Senta aqui, me conta tudo. Onde você mora? Como sobrevive? Isabela sentou-se na ponta do banco, as pernas balançando. Com voz suave, contou sua história. O fogo na rocinha, as chamas lambendo as paredes de compensado, o grito da mãe enquanto a empurrava para fora. Eu corri, mas eles não saíram. Desde então, vivo nas ruas. Compartilho comida com os amigos, durmo onde posso. Seus olhos marejaram, mas ela continuou. O dom veio quando curei o João, um menino com a perna quebrada. Ele agora trabalha ajudando em uma padaria. Cláudia ouvia, fascinada e horrorizada. Sua própria vida de luxo, jantares em mesas de vidro, viagens a Paris para feiras gastronômicas, parecia distante, superficial. Você é corajosa, menina, mais do que eu jamais fui. Ela hesitou, então perguntou: Quer vir comigo? Só por hoje. Eu te dou comida, um banho e talvez eu possa ajudar você. Isabela arregalou os olhos. Senhora, eu não quero caridade, mas se for para rezar mais por você, eu vou. Elas se levantaram e Cláudia chamou Carlos, que abriu a porta do carro com espanto. Leva a gente para o Maré Alta, o restaurante, e devagar, por favor. No restaurante, um oásis de ar-condicionado
e cheiro de camarão grelhado, Cláudia instalou Isabela em uma mesa reservada, longe dos clientes chiques, em ternos e vestidos de linho. Peça o que quiser, disse, chamando o garçom, um jovem chamado Lucas. Para ela, o menu infantil: arroz, feijão, frango e suco de maracujá. Isabela comeu devagar, os olhos explorando o salão decorado com redes de pesca e fotos em preto e branco do Rio Antigo. É lindo aqui, senhora, como o mar dentro de casa. Enquanto Isabela comia, Cláudia observava, a mente girando. Ela ligou para o escritório, cancelando mais compromissos. Preciso de tempo, disse à assistente. Depois, sentou-se ao lado da menina. Me chamo Cláudia. E você, Isabela? Me diz, você reza por todo mundo? Quase. Só por quem precisa de verdade. Como você, senhora. Seus olhos estavam tristes. Isabela limpou a boca com um guardanapo, um gesto novo para ela. A tarde se estendeu em conversas. Cláudia contou sobre sua doença, o pânico das consultas, o medo de perder o controle dos negócios. Eu grito com todo mundo, com Carlos, com os cozinheiros, mas por dentro eu tô caindo aos pedaços. Isabela ouviu, assentindo. Deus cura o coração também. Quer que eu reze agora? Cláudia hesitou, mas acenou. Na mesa discreta, com o som de pratos tilintando ao fundo, Isabela pegou sua mão. Senhor, toca o coração da Cláudia, tira o medo, enche de paz. Amém. O calor fluiu novamente, e Cláudia sentiu um peso sair dos ombros, como se o vinho da noite anterior tivesse sido uma ilusão comparado a isso. Ao anoitecer, Cláudia levou Isabela de volta à praça, mas com uma sacola de roupas limpas e dinheiro. Não muito, para não atrair perigo. Volte amanhã. Eu quero saber mais sobre você. Isabela acenou, correndo para as sombras da favela, mas Cláudia ficou no carro, olhando o horizonte. Algo mudara. Ela ligou para Mariana, em São Paulo. Filha, venha para o Rio no fim de semana. Temos muito para conversar. Na favela, Isabela subiu as escadas íngremes de concreto rachado, o coração leve. Contou aos amigos sobre o dia, mas omitiu o dom. Era perigoso demais. Deitada em seu canto, orou. Obrigada, Senhor, por Cláudia. Proteja-nos. Enquanto isso, Cláudia, em seu apartamento, pesquisou no laptop sobre milagres no Rio, encontrando histórias vagas de curandeiros nas favelas. Mas nada como Isabela. Quem é você, menina? Pensou, antes de dormir pela primeira vez em meses, sonhando com uma cruz na praia. Os dias seguintes trouxeram Cláudia de volta à praça diariamente. Ela trazia lanches, livros infantis ilustrados com fotos do Cristo Redentor. Isabela lia em voz alta, sua voz clara ecoando as lendas do rio. Sabia que o pão de açúcar era um dedo de gigante? Ria ela. Cláudia, aos poucos, baixava a guarda, contando sobre Mariana, a filha rebelde que fumava escondido e questionava tudo. Ela me odeia por trabalhar tanto, mas eu fiz isso por nós. Uma manhã chuvosa, Cláudia chegou encharcada, o carro atolado no trânsito. Isabela a esperava sob um toldo improvisado. Senhora, você está tremendo. Deixa eu curar esse resfriado. Cláudia, agora confiante, permitiu. A oração veio rápida e o mal-estar sumiu. Você é um anjo, Isabela, um anjo de rua. Mas o mundo de Cláudia não parava. No restaurante, rumores se espalhavam, a patroa faltando, agindo estranho. Um fornecedor de peixes ameaçou romper contrato por atrasos. Cláudia enfrentou a crise, mas com uma nova clareza. A visão restaurada ajudava, mas era o coração que guiava agora. Ela demitiu um gerente corrupto, promovendo uma cozinheira de ascendência africana, que sempre fora invisível. Justiça, não só lucro, pensou, ecoando as palavras simples de Isabela. Enquanto isso, Isabela enfrentava seus próprios desafios na favela.
Uma gangue de adolescentes, atraída pelos boatos do dinheiro da rica, a seguia pelas vielas. Me dá o que ela te deu, pirralha! Gritou o líder, um garoto de 15 anos chamado Rico, com cicatrizes no braço. Isabela correu, o coração disparado, escondendo-se em uma igreja velha. Lá, orou por proteção e uma patrulha policial passou casualmente, dispersando o grupo. Deus manda anjos de uniforme também, sussurrou ela aliviada. Cláudia, sabendo do perigo, tomou uma decisão. Na praça, sob o sol filtrado pelas nuvens, ela disse: Isabela, vem morar comigo, pelo menos por enquanto. Eu cuido de você e você me ensina mais sobre esse Deus seu. A menina hesitou, pensando nos amigos de rua. Eles vão sentir minha falta. Mas o olhar de Cláudia, agora suave, convenceu-a. Tudo bem, mas eu rezo por todos. Assim, Isabela entrou no mundo de Cláudia, um Mercedes levando-a para Leblon. O porteiro do prédio ergueu as sobrancelhas, mas Cláudia o calou com um olhar. No apartamento, Isabela banhou-se na banheira de hidromassagem, rindo da espuma. É como nuvem, senhora. Cláudia sorriu, preparando um quarto de hóspedes com lençóis macios. Naquela noite, jantaram juntas, salada de folhas orgânicas e peixe grelhado. Obrigada a Deus, murmurou Isabela antes de dormir. Mas a transformação de Cláudia ia além. Ela marcou uma consulta de retorno com o Dr. Roberto. Meus olhos estão perfeitos, declarou, e o médico, perplexo, pediu exames. Impossível, mas milagre? Cláudia sorriu. Talvez. Em casa, ela ligou para Mariana novamente. Prepare-se, filha. Nossa família vai crescer. Isabela, no quarto novo, sonhava com os pais, mas agora com Cláudia ao lado. O laço se formava, frágil, mas real, nas ruas pulsantes do Rio. A chegada de Mariana ao Rio de Janeiro transformou o apartamento de Cláudia em um palco de tensões sutis e revelações inesperadas. Era uma sexta-feira à tarde, o céu sobre Leblon tingido de laranja pelo sol poente, quando o interfone tocou. Cláudia, vestida com uma blusa de linho solta e calças confortáveis, um contraste com seu antigo estilo impecável, correu para atender. É ela, Carlos. Deixe-a subir, exclamou, o coração batendo forte. Nos últimos dias, desde que trouxera Isabela para casa, Cláudia havia se dedicado a arrumar o quarto de hóspedes. Lençóis floridos, um ursinho de pelúcia encontrado em uma loja de brinquedos na Avenida Vieira Souto e até uma pequena Bíblia ilustrada que comprara em uma livraria evangélica discreta. Isabela, agora com roupas novas, um vestidinho azul simples e sandálias que lhe ficavam um pouco grandes, ajudava na cozinha, lavando frutas para um suco de manga fresca. Mariana desceu do elevador com a mochila jogada no ombro, os cabelos pretos, cacheados, soltos e rebeldes, maquiagem borrada de quem passara horas no avião de São Paulo. Aos 16 anos, ela era uma versão mais jovem e desafiadora de Cláudia. Alta, com olhos expressivos que herdara do pai e uma atitude de quem questionava tudo. Mãe, o que é isso de urgência toda? Eu estava no meio de uma prova de história. Resmungou ao abraçar Cláudia rapidamente, o perfume adocicado misturando-se ao cheiro de maresia que entrava pela janela aberta. Seus olhos varreram o apartamento, notando as mudanças. Velas aromáticas acesas, flores frescas em um vaso de cristal e um desenho infantil pregado na geladeira, uma cruz com mãos estendidas, rabiscado por Isabela. Filha, sente-se, eu tenho tanto para te contar, disse Cláudia, guiando-a para a sala de estar, com sofás de couro branco e vista para o mar agitado. Isabela espiava da cozinha, os olhos curiosos, mas Cláudia a chamou. Vem cá, Isabela, essa é Mariana, minha filha. Mariana, essa é, bem, uma amiga especial que encontrei.
As palavras saíram hesitantes. Cláudia ainda lutava para definir o que Isabela representava: uma salvadora, uma filha adotiva em potencial ou simplesmente um milagre andante. Mariana ergueu uma sobrancelha, olhando para a menininha de 9 anos com descrença. Uma amiga? Mãe, ela parece ter saído de uma favela. O que está acontecendo aqui? Você está bem? Seus olhos. Você não estava ficando cega? Sua voz era uma mistura de preocupação e sarcasmo, ecoando às discussões antigas por telefone, onde Cláudia sempre minimizava seus problemas para não preocupá-la. Cláudia respirou fundo, sentando-se ao lado dela no sofá. Eu estava assim. Os médicos diziam que era o fim. Mas Isabela, ela rezou por mim. E agora eu vejo perfeitamente. É um milagre, Mariana. Um dom de Deus. As palavras soaram estranhas na boca dela, que passara a vida descrente, mas os olhos de Cláudia brilhavam com convicção. Ela pegou a mão de Mariana, que se encolheu ligeiramente. Eu sei que parece loucura, mas experimenta. Deixa ela te contar. Isabela aproximou-se devagar, as sandálias ecoando no piso de madeira polida. Oi, Mariana. Eu sou Isabela. Morava na Rocinha. Meus pais morreram no incêndio e Deus me deu esse presente de curar com oração. Sua voz era suave, sem sotaque carregado da favela, mas com a pureza de quem falava do coração. Ela estendeu a mão pequena, mas Mariana recuou, rindo nervosamente. Curar com oração? Mãe, isso é golpe. Ela deve ser uma daquelas curandeiras que andam por aí, explorando os ricos. Lembra daquela história no jornal sobre a mulher que fingia milagres para roubar joias? Mariana se levantou, jogando a mochila no chão, os olhos faiscando de raiva contida. Anos de ausência materna, festas de escola sozinha, aniversários com babás ferviam à superfície. Você me arrasta pra cá, cancela tudo pra isso? Uma mendiga na nossa casa? O que os meus amigos vão pensar? O colégio é elite, não um orfanato. Cláudia sentiu o golpe, mas manteve a calma, algo novo nela. Não é golpe, filha. Eu vi com meus olhos, e Isabela não é mendiga. Ela é uma criança que sofreu mais do que nós duas juntas. Senta, por favor, vamos jantar e conversar direito. Ela chamou para a mesa, onde a comida estava servida. Arroz com pequi, feijão tropeiro e salada de folhas colhidas no mercado orgânico de Ipanema. Isabela ajudou a arrumar os pratos, seus movimentos graciosos contrastando com o luxo. O jantar começou tenso. Mariana cutucava a comida com o garfo, ignorando Isabela. Então, qual é o plano, mãe? Ela fica aqui quanto tempo? Até você se cansar da brincadeira. Cláudia explicou o encontro na praça, o toque da mão, o calor milagroso. Não é brincadeira. Eu investiguei um pouco. Na internet, histórias de curas em favelas. Não é comum, mas acontece. E olha para mim, eu deveria estar operando na próxima semana. Isabela, sentada quieta, finalmente falou. Eu não quero ficar para sempre se você não quiser, Mariana. Mas Deus me mandou para ajudar. Sua mãe estava triste. Você também parece. Seus olhos castanhos fixaram-se nos de Mariana, e por um segundo a adolescente sentiu um arrepio. Me deixa ver sua mão, só para sentir se tem dor. Mariana bufou, mas, impulsionada pela curiosidade, estendeu a mão. Tá, vai. Mas se for mágica falsa, eu vou embora. Isabela fechou os olhos, murmurando. Senhor, mostra se há algo machucando o coração dela. Cura com teu amor. O calor fluiu, sutil, e Mariana piscou, sentindo uma lágrima escorrer sem motivo. O que? Isso coça no peito. Era a raiva antiga, a saudade do pai, o ressentimento pela mãe ausente, tudo borbulhando. Você sente falta do seu pai, né? Disse Isabela baixinho. Eu também. Mas Deus é pai para todo mundo. Mariana puxou a mão, confusa e irritada. Como você sabe? Pare, isso é invasão. Ela se levantou,
derrubando o copo de suco, que se espalhou pela toalha branca. Cláudia interveio, limpando com um pano. Filha, ela não invade. Ela sente. Me dá uma chance de mostrar. A noite prosseguiu com discussões. Mariana trancou-se no quarto, mandando mensagens para amigas em São Paulo. Minha mãe enlouqueceu, trouxe uma pirralha de rua para casa. Diz que ela cura com reza. Socorro! Cláudia, do lado de fora, bateu na porta. Mariana, abre. Eu sei que errei muito. Trabalhei demais, te deixei sozinha. Mas Isabela me fez ver isso. Me perdoa? Silêncio, depois um soluço abafado. Você nunca estava lá, mãe. No baile de debutante, no jogo de vôlei, sempre negócios. Isabela, no corredor, orou em silêncio, as mãos juntas. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas amplas e Mariana saiu do quarto com olhos inchados. Tá bom, me convence. O que ela faz de especial além de rezas? Cláudia sugeriu uma visita à favela para que Mariana visse o mundo de Isabela. Não para passear, mas para entender. Mariana relutou, mas concordou, vestindo jeans e tênis. Nada de luxo. O carro de Carlos subiu as curvas da Rocinha, o asfalto irregular sacudindo os assentos. O cheiro de esgoto misturava-se a frituras de pastel nas barracas. Aqui é perigoso, senhora, perguntou Isabela, mas Cláudia a acalmou. Com fé, não. Elas pararam perto da igreja abandonada onde Isabela dormia. As crianças de rua as cercaram, curiosas. João, agora com a perna forte, correndo para abraçar Isabela. Você voltou. Quem são elas? Isabela apresentou. Minhas novas amigas. Essa é Mariana, filha da Cláudia. Mariana observava, chocada. Crianças descalças, jogando bola com um pneu velho, mães lavando roupa em baldes plásticos, grafites coloridos nas paredes de tijolo exposto. Como você sobrevivia aqui? Murmurou ela para Isabela. A menina apontou para seu Zé, o mendigo, agora tossindo menos, vendendo balas na esquina. Eu rezava por eles. Olha, João, ele caiu de um telhado, perna quebrada. Agora anda como novo. Para provar, Isabela chamou uma garotinha chamada Sofia, de 7 anos, com uma febre alta e tosse que a deixava ofegante. Sofia está doente há dias. Os remédios não ajudam. Mariana hesitou, mas assentiu. Isabela ajoelhou-se na terra poeirenta, segurando a mão da amiga. Jesus, cura a Sofia, tira a febre, dá saúde. O calor emanou, e Sofia piscou, o rubor sumindo do rosto. Eu tô melhor. Olha, eu corro. Ela deu voltas rindo e as crianças aplaudiram. Mariana ficou boquiaberta. Isso é real. Como? Lágrimas vieram aos seus olhos. Eu fui tão egoísta. Aqui eles têm tão pouco e você dá tudo. Ela abraçou Isabela, apertado, o perfume de Leblon misturando-se ao suor da favela. Cláudia sorriu, lágrimas escorrendo. Viu, filha? Milagres acontecem onde menos esperamos. De volta ao apartamento, o clima mudara. Mariana ajudou Isabela com lições. Ela nunca fora à escola regular, só aprendera com a mãe e a Bíblia. Vamos te matricular em um colégio bom, perto daqui, propôs Cláudia. Mas Mariana adicionou: e aulas de samba para você se divertir. Elas riram, cozinhando juntas. Mariana ensinando a fazer brigadeiro, Isabela contando histórias da favela. No entanto, conflitos surgiram. Uma noite, Mariana confidenciou: Mãe, e se alguém descobrir? Os tabloides vão dizer que você adota mendigos por pena. Cláudia ponderou. Talvez seja a hora de usar isso para o bem. Um fundo para crianças cegas das favelas. Isabela poderia ajudar. A ideia nasceu ali, entre risos e conversas. Dias se passaram com rotinas novas. Manhãs de café com pães quentes, tardes na praia, onde Isabela construía castelos de areia, e Mariana tocando violão, ensinando canções de Marisa Monte. Você tem talento, menina, elogiava ela, mas o passado de Cláudia a perseguia.
Um telefonema do escritório sobre um escândalo. Um gerente desviando fundos. Eu cuido, disse Cláudia, mas o estresse voltou. Isabela notou. Senhora reza comigo. Na varanda, com o mar rugindo abaixo, elas oraram. Senhor, guia Cláudia nos negócios, justiça e paz. O calor aliviou a tensão e Cláudia demitiu o gerente, promovendo honestidade. Mariana, tocada, começou a voluntariar, visitando a favela com doações de roupas dos restaurantes. Isabela, você mudou tudo, disse ela uma noite, abraçando-as. A família se formava, laços tecidos com fé e perdão no ritmo pulsante do rio. Mas desafios maiores viriam. A notícia do dom de Isabela se espalhando, atraindo olhares invejosos e a mídia. Cláudia planejava proteger enquanto o coração de todas se abria mais. O segredo do dom de Isabela começou a se espalhar como as ondas do Atlântico batendo nas praias de Copacabana, incontrolável e inevitável. Nos primeiros dias após a visita à favela com Mariana, o que era um murmúrio entre as crianças de rua virou um burburinho nas vielas da Rocinha. João, o menino de perna curada, não conteve a empolgação. Ao voltar para a padaria onde trabalhava como ajudante, contou ao padeiro, um homem chamado Seu Manuel, sobre a menininha que Deus usa. Ela tocou e a febre da Sofia sumiu na hora. É verdade, eu juro pelo Cristo Redentor, exclamava João, gesticulando animado enquanto sovava a massa de pão francês. Seu Manuel, um viúvo devoto que frequentava a missa na igreja de São Conrado, balançou a cabeça cético, mas espalhou a história entre os clientes matinais. Donas de casa com cestas de compras, entregadores de bicicleta zigue-zagueando pelo trânsito. Da padaria, o boato saltou para o mercado de rua, onde vendedores de frutas e peixes trocavam fofocas ao descarregar caixas de manga e banana da terra. Uma santa mirim na favela. Cura com reza. Deve ser encanto, mas quem sabe? Sussurrava Dona Rosa, uma feirante de 50 anos com artrite nas mãos que a impedia de trabalhar direito. Na casa de Cláudia, a rotina familiar ganhava forma, mas o mundo exterior começava a invadir. Isabela acordava cedo, o sol filtrando pelas cortinas leves do quarto de hóspedes e corria para a varanda para rezar, olhando o mar que parecia infinito. Bom dia, Senhor. Obrigada pela cama macia e pela família nova. Murmurava ela, as mãos pequenas unidas. Cláudia, já de pé preparando o café, agora com mais frequência em casa, delegando tarefas ao escritório. Sorria ao ouvi-la. Isabela, vem comer. Hoje tem tapioca com queijo, como nas barracas da praia. Mariana, ainda de pijama e com os cabelos desgrenhados, juntava-se à mesa, agora mais aberta. Ensina a fazer essa oração matinal, mana. Eu tô precisando de paz com as provas da escola. O apelido Mana saíra natural na véspera, durante uma sessão de manicure improvisada, onde Mariana pintara as unhas de Isabela de rosa claro. Claro, é simples. Agradece primeiro, pede depois. Respondia a menina, rindo quando o suco de laranja escorria pelo queixo. Mas naquela manhã de terça-feira, o telefone de Cláudia tocou insistentemente durante o café. Era a assistente, Sofia, uma jovem de 28 anos com sotaque nordestino. Senhora Cláudia, tem uma senhora na porta do restaurante Maré Alta, dizendo que ouviu de uma amiga da favela que a senhora tem uma curandeira em casa. Ela quer marcar uma consulta para a filha cega. O que eu faço? Cláudia congelou, a xícara de café parada no ar. Cega? Sofia, mande embora. Diga que é boato. Mas o tom de urgência na voz da assistente revelou que não seria fácil. Ela tá chorando, patroa. A menina tem 8 anos, nasceu com glaucoma, vem da favela do Vidigal. Mariana ergueu os olhos curiosa. Mãe, deixa ela vir. Se Isabela pode ajudar. Cláudia hesitou,
o pânico de exposição misturando-se à compaixão recém-despertada. Não é tão simples, filha. Se a imprensa souber, vira circo. Mas, tudo bem, mande para o apartamento. Eu cuido. Desligou e explicou às meninas. Isabela assentiu, séria. Deus não esconde o dom, senhora. Ele quer que eu ajude mais gente. Horas depois, o elevador abriu para a sala ampla, revelando Dona Lúcia, uma mulher magra de pele morena e cabelos trançados, vestindo um vestido florido desbotado e carregando nos braços uma menininha pálida chamada Ana. Ana, com olhos leitosos e vazios, tateava o ar com mãos trêmulas, murmurando "mamãe" em um tom fraco. O cheiro de casa simples, sabão de coco e terra úmida invadiu o ar-condicionado. Cláudia recebeu-as com gentileza forçada, oferecendo água e assentos. Sente-se, Dona Lúcia. Conte-me. A mulher com lágrimas nos olhos narrou. Viúva após o marido morrer em um desabamento na obra, criava Ana sozinha vendendo doces na praia do Leblon. Ela nasceu assim, doutora. Os médicos dizem que nada a faz. Mas eu ouvi da Dona Rosa que sua menina cura. Por favor. Isabela aproximou-se, ajoelhando-se no tapete persa ao lado de Ana. Oi, Ana. Eu sou Isabela. Quer que eu reze por seus olhinhos? A menininha virou o rosto, sentindo o calor da presença. Reza sim. Eu quero ver as flores. Mariana observava, mordendo o lábio. Cláudia filmava discretamente no celular para o caso de precisar provar depois. Isabela pegou as mãos de Ana, fechando os olhos. Senhor Jesus, que curaste o cego de Betsaida, olha para Ana. Abre seus olhos para a tua luz. Dá visão clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O calor familiar emanou, mais forte agora, como uma brisa quente do sertão. Ana piscou, confusa, e então arregalou os olhos. Mamãe, eu vejo. As cortinas são azuis e tem um quadro de pássaros. Ela apontou para a parede, onde uma tela de papagaios coloridos pendia. Dona Lúcia caiu de joelhos, chorando alto. Milagre! Minha filha vê! Abraçou Isabela com força, beijando seu rosto. Cláudia, boquiaberta, verificou os olhos de Ana, pupilas normais, brilho vivo. É inacreditável. Mariana aplaudiu, correndo para abraçar todas. Você é incrível, Isabela. A família improvisada celebrou com bolo de cenoura que Cláudia tirou do freezer, e Dona Lúcia prometeu silêncio, mas o boato já voava. No dia seguinte, o espalhamento acelerou. Seu Manuel, da padaria, contou a um jornalista freelance que cobria histórias sociais para o jornal O Globo. Tem uma criança na favela Rocinha que cura cegos. Eu vi com meus olhos. A febre da Sofia sumiu. O repórter, um homem chamado Pedro, de 35 anos, com barba rala e caderno sempre à mão, investigou. Visitou a favela, falou com João e Sofia, que demonstraram a cura correndo sem dor. É verdade, ela reza e pronto. Pedro ligou para a redação. Isso pode ser o próximo fenômeno religioso no Rio. À tarde, um artigo curto saiu online. Menina de 9 anos realiza milagres na Rocinha. Moradores falam em curas divinas. Cláudia viu a notícia no celular durante uma reunião no escritório central em Botafogo. Droga, já vazou! O telefone explodiu. Chamadas de curiosos, repórteres pedindo entrevistas, até um padre da Arquidiocese do Rio oferecendo bênçãos. Em casa, Mariana tentava distrair Isabela com jogos de tabuleiro, damas com peças de marfim, mas a menina sentia a mudança. Senhora, as pessoas vão vir, como na Bíblia, com os leprosos. Cláudia, ansiosa, chamou um advogado de confiança, Dr. Fernandes, para discutir proteção. Preciso de privacidade, mas também quero usar isso para o bem. Lembra da ideia do fundo? A conversa com o advogado, em seu escritório envidraçado com vista para a Baía de Guanabara, foi produtiva. Podemos criar a Fundação Luz Divina, ajuda a crianças cegas das favelas,
exames gratuitos, cirurgias, educação, e Isabela como embaixadora, mas protegida, nada de exploração. Cláudia assentiu, empolgada. Sim, comece os papéis. Eu invisto o primeiro milhão. De volta contou às meninas. Mariana pulou. Eu ajudo na divulgação, redes sociais, vídeos de conscientização. Isabela sorriu, mas com preocupação. Só se Deus quiser, eu não quero fama. Os primeiros passos do fundo começaram devagar, mas com impacto. Cláudia usou contatos nos restaurantes, doou parte dos lucros de uma noite temática nos Sabores do Rio, com pratos inspirados em favelas, feijoada com toques gourmet. Todos os reais vão para as crianças cegas, anunciou ela no microfone, para um salão lotado de clientes fiéis e influenciadores. A notícia viralizou nas redes. Luz Divina Rio Trending, com fotos de Isabela borradas para anonimato. Mariana gerenciava o Instagram da fundação, postando histórias de Ana, com permissão, agora vendo as ondas pela primeira vez. Olha o mar, mamãe, é azul como o céu. Mas o espalhamento trouxe perigos. Na favela, uma gangue local, os Filhos da Noite, ouviu os boatos e viu oportunidade. Seu líder, um jovem de 20 anos chamado Tiago, com tatuagens de caveira e uma cicatriz no rosto de brigas passadas, mandou capangas rondarem a igreja abandonada. Se a pirralha cura, imagina o dinheiro. Turistas pagam para ver milagres. Eles tentaram abordar João na padaria. Onde ela está agora? Com a rica. João, leal, negou, mas o medo crescia. Isabela, sentindo em oração, contou a Cláudia. Eles vêm por mim. Reze comigo, senhora. Naquela noite, sob as estrelas que pontilhavam o céu de Leblon, mãe e filhas, agora um trio unido, oraram na varanda. Proteja-nos, Senhor. Usa o dom para o bem, não para o mal. O calor envolveu a casa, e Cláudia sonhou com uma luz repelindo sombras. No dia seguinte, Carlos, o motorista, notou um carro suspeito seguindo o SUV. Senhora, cuidado! Cláudia chamou a polícia discretamente e uma patrulha aumentou na área da favela. Apesar dos riscos, o fundo avançava. A primeira ação, uma clínica móvel no Vidigal, com oftalmologistas voluntários checados por Dr. Roberto, o médico de Cláudia. 10 crianças atendidas no primeiro dia, óculos doados, cirurgias agendadas. Isabela compareceu escondida, rezando por uma menininha com catarata congênita. Vejo as cores! Gritou a criança após o toque. A multidão aplaudiu, celulares filmando. Pedro, o jornalista, cobriu. Fundação de Cláudia Oliveira, Unifé e Ação Social no Rio. Mariana, crescendo com o projeto, organizou um evento na praia. Samba beneficente com músicos da favela, barracas de comida dos restaurantes. Vem, Isabela, dance. A menina, tímida no vestido branco, girou ao som de Mas que Nada, rindo pela primeira vez em público. Cláudia assistia, orgulhosa, mas vigilante. Isso é o começo, um legado para o bem. No entanto, a mídia pressionava. Um canal de TV local, a Globo Rio, mandou uma repórter charmosa chamada Carla para o apartamento. Senhora Oliveira, pode confirmar os milagres? Quem é a menina? Cláudia recusou entrevista, mas vazamentos continuavam. Um fotojornalista capturou Isabela na clínica e a imagem borrada rodou o Brasil. A pequena santa do Rio? Cláudia enfrentou uma crise interna. Ligou para o padre da paróquia local, P. Antônio, um homem sereno de 60 anos com óculos grossos. Padre, é real. Mas e a igreja? Não vão me chamar de herege? Ele riu gentilmente. Deus usa os humildes. Traga-a para a missa. Vamos discernir. Na missa dominical, Isabela sentou na primeira fileira, rezando com fervor. Após, o padre abençoou o fundo publicamente. Que a luz de Cristo ilumine as trevas das favelas. O espalhamento atraiu aliados. Um doador rico, amigo de Cláudia,
dos tempos de barraca na praia, prometeu 2 milhões. Pela visão restaurada da minha neta, espere, ela não foi curada, mas a ideia inspira. Mas também invejosos. Um concorrente nos restaurantes espalhou rumores de fraude. Tudo palhaçada para marketing. Cláudia rebateu em uma coletiva. Não é show, é mudança real. Visitem a clínica. Isabela, no centro de tudo, crescia. Lições com tutora particular ensinavam leitura avançada, matemática simples. Eu quero estudar para ajudar mais, dizia ela. Mariana a levava à escola aos poucos, integrando-a a turmas de arte. Você pinta o mar lindo, mana. Uma noite após um dia exaustivo com 20 curas na clínica, de conjuntivite a daltonismo, Isabela desabou no sofá. Tô cansada, mas feliz. Deus dá força. Cláudia a abraçou. Você salvou vidas hoje. E a nós? Mariana juntou-se, as três em um abraço. O laço familiar, forjado no fogo do milagre, resistia às tempestades. Mas o perigo da gangue pairava. Tiago, enfurecido pela polícia, planejava sequestro. Pega a menina, cobra resgate da rica. Carlos descobriu, alertando Cláudia. Elas reforçaram segurança, câmeras, guarda-costas discreto. Isabela orou. Protege os maus também, Senhor. Cura seus corações. O capítulo do espalhamento se fechava com esperança, mas tensão. O fundo crescia, curas multiplicavam, e a família Oliveira se tornava farol no caos do rio. O mar, testemunha eterna, sussurrava promessas de mais luzes por vir. A tensão com a gangue dos Filhos da Noite pairava sobre a família Oliveira como uma nuvem escura sobre o céu azul de Ipanema, ameaçando o frágil equilíbrio que elas haviam construído. Nas noites quentes do rio, quando o som das ondas se misturava ao burburinho distante de favelas, Cláudia mal dormia, verificando as câmeras de segurança no celular a cada hora. Eles não vão te tocar, Isabela, sussurrava ela para a menina, que agora dividia o quarto com Mariana em rodízio de camas, uma brincadeira que as unia mais. Isabela, com sua fé inabalável, respondia sempre: Deus é o guarda-costas melhor que qualquer um, senhora. Ele protege os pássaros do céu. Mariana, mais pragmática, instalara um app de alarme no telefone e aprendera a autodefesa básica em um vídeo no YouTube, praticando socos no ar na sala de estar. Se eles aparecerem, eu cuido. Ninguém mexe com minha mana. O confronto veio em uma tarde abafada de sábado, quando o sol escaldante fazia o asfalto da Rocinha fumegar como uma panela no fogo. Cláudia decidira levar as meninas à clínica móvel no Vidigal para a terceira sessão do Fundo Luz Divina, uma estrutura de tendas brancas montada em um terreno vazio, cercada por grades improvisadas e voluntários de coletes fluorescentes. O lugar fervilhava de atividade, mães com crianças de mãos dadas na fila, médicos distribuindo colírios e um palco pequeno onde músicos locais tocavam chorinho suave para acalmar os ansiosos. Hoje atendemos 50 famílias, anunciara Cláudia na saída de casa, orgulhosa enquanto Carlos dirigia o SUV blindado pelas curvas íngremes da estrada. Isabela, vestida com um macacão simples e um chapéu de palha para se proteger do sol, apertava uma boneca de pano que Mariana lhe dera. Vou rezar por todos, mas devagar. O dom cansa às vezes. Ao chegarem, a multidão as recebeu com aplausos discretos. A notícia da pequena santa se espalhara, mas Cláudia impusera regras. Nada de fotos de Isabela, só doações e curas anônimas. Dona Lúcia estava lá com Ana, agora uma florzinha ativa que corria entre as tendas, apontando borboletas. Olha, Isabela, eu vejo elas voando alto. As duas meninas brincaram por um momento, rindo enquanto Ana descrevia as asas coloridas pela primeira vez. Mariana organizava a fila, distribuindo lanches.
Pão de queijo fresquinho, cortesia dos restaurantes da minha mãe. Comam e fiquem fortes. Cláudia circulava, conversando com doadores, um empresário de óculos escuros que prometia equipamentos para cirurgias oculares. Seu investimento salva visões, senhor. Obrigada. Mas no meio da tarde, enquanto Isabela rezava por um menino de 10 anos chamado Lucas, com estrabismo que o fazia tropeçar nas pedras da favela, o ar mudou. Dois capangas de Tiago, garotos magros de boné virado e camisetas rasgadas, com olhares nervosos, se aproximaram da cerca, fingindo interesse na fila. Ei, onde está a curandeirinha? Ouvi que ela cura qualquer coisa, gritou um deles, o mais alto, com uma tatuagem de cobra no braço. Os voluntários os afastaram, mas o segundo sussurrou para um observador. O chefe quer falar com a rica. Dinheiro pela proteção. Cláudia, alertada por Carlos, que vigiava o perímetro, sentiu o frio na espinha. Mariana, leva Isabela para a tenda interna. Agora! A adolescente obedeceu, puxando a irmã pela mão. Vem, vamos ver os desenhos das crianças. Lá dentro, sob a lona fresca, Isabela continuou a oração por Lucas, que piscava surpreso ao ver reto pela primeira vez. Eu enxergo a bola. Posso jogar futebol. Mas o som de vozes alteradas veio de fora. Tiago, em pessoa, ousado, escalara a cerca com 3 comparsas, exigindo audiência. Cláudia Oliveira, sai daí. A gente sabe da sua santinha. Querem que ela cure o rio todo. Paguem o pedágio para a favela. Sua voz era rouca, marcada por anos de fumaça e brigas, ecoando como um desafio ao samba ao fundo. A multidão se agitou, algumas mães protegendo os filhos, outras murmurando preces. Cláudia saiu da tenda principal, o rosto firme como nos dias de negociações duras nos restaurantes. Carlos a seguia, mão no coldre escondido. O que vocês querem? Isso aqui é caridade, não circo. Tiago riu, cuspindo no chão poeirento. Caridade? Vocês ricos vêm pra cá posar de bonzinhos, tiram fotos pra Instagram e vão embora pro ar-condicionado. A gente cuida da favela de verdade. Deem 50 mil reais ou a menina some. Seus olhos brilhavam com ganância, mas por baixo havia inveja. Inveja da luz que Isabela trazia, contrastando com sua vida de sombras. Mariana, espiando da tenda, sussurrou para Isabela. Eles são ruins. Reza por eles, mana. A menina assentiu, os olhos fechados. Senhor, toca os corações desses homens. Mostra que o amor cura mais que o medo. O calor começou a emanar dela, sutil, espalhando-se como uma brisa invisível pela clínica. Fora, Tiago sentiu um formigamento no peito, uma memória esquecida. Sua mãe, antes de morrer de tuberculose, rezando ao lado da cama. O que é isso? Sai dessa, maluco! Resmungou ele para si, balançando a cabeça. Antes que a situação escalasse, a polícia chegou, alertada por uma chamada anônima de um voluntário. Sirenes ecoaram pelas encostas e os filhos da noite recuaram, pulando a cerca em pânico. Isso não acaba aqui, gritou Tiago, mas sua voz tremia. Carlos conteve 2 capangas e os policiais os algemaram. Vocês estão sob custódia por ameaça e invasão. Cláudia, aliviada, falou com o oficial. Eles ameaçaram minha família, mas ofereça reabilitação. Nem todos são irrecuperáveis. O líder da patrulha, um sargento de bigode grisalho, assentiu. Vamos investigar a gangue toda. Obrigado pelo alerta. De volta à tenda, as meninas abraçaram Cláudia. Você foi corajosa, mãe! Exclamou Mariana, os olhos brilhando de admiração. Isabela acrescentou. Eles vão mudar, senhora. Eu senti o calor neles. A clínica continuou, agora com um ar de vitória. Mais curas aconteceram. Uma idosa com glaucoma recuperou parte da visão, chorando ao reconhecer o rosto da neta. Deus veio hoje. O evento terminou ao pôr do sol,
com a multidão cantando Cidade Maravilhosa, as vozes subindo como fumaça. O incidente acelerou a consolidação do Fundo Luz Divina. Cláudia, transformada pelo confronto, convocou uma reunião no escritório em Botafogo na segunda-feira seguinte. Com Dr. Fernandes, o advogado, P. Antônio e uma equipe de contadores, delineou planos maiores. Precisamos de uma sede permanente, um centro oftalmológico na Rocinha, com alas para educação e terapia. Parcerias com o SUS, mas com nosso toque, orações e apoio espiritual. O padre abençoou a ideia. Integra fé e ciência. Isabela pode ser a ponte, mas protegida. Mariana, presente como voluntária, sugeriu eventos grandes, um festival de luzes na praia, com shows e doações. Convida artistas como Anitta ou Caetano Veloso. Cláudia riu. Boa, filha. E telões mostrando histórias de curas. Os eventos maiores começaram com um gala beneficente no Maré Alta, uma semana depois. O restaurante, com mesas cobertas de toalhas brancas e velas tremulando, recebeu 200 convidados. Celebridades cariocas, políticos locais e filantropos de São Paulo. Cláudia, em um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos curados, subiu ao palco improvisado. Boa noite. Hoje não celebramos só comida fina, celebramos visão restaurada. Graças a uma menininha de fé pura, o fundo já ajudou 150 crianças. Mas precisamos de mais, 10 milhões para o centro na favela. Aplausos ecoaram e um leilão seguiu. Pratos assinados por chefes famosos, viagens para Fernando de Noronha, joias doadas. Mariana, como mestre de cerimônias mirim, apresentou vídeos editados. Ana vendo o mar pela primeira vez, Lucas chutando bola. Isso é o poder da luz divina, proclamou ela, a voz confiante. Isabela, escondida nos bastidores com uma babá de confiança, ouvia tudo, orando em silêncio. Senhor, multiplica as doações como os pães e peixes. O total arrecadado? 8 milhões na noite, com promessas para o resto. Um doador anônimo, rumorava-se ser um magnata da mídia, dobrou a quantia. Pela esperança no Rio. Com o dinheiro fluindo, a construção do centro começou. Em um terreno doado pela prefeitura na entrada da Rocinha, escavadeiras roncaram sob o sol, erguendo pilares de concreto. Cláudia visitava o canteiro semanalmente, com capacete e botas, conversando com os pedreiros. Façam bem feito, e isso é para durar gerações. Isabela, matriculada em uma escola particular próxima, ajudava à tarde, rezando pelas fundações. Que o prédio seja forte como a fé. Mariana coordenava voluntários. Alunos da escola dela pintando murais de olhos estilizados e mãos unidas. Mas o confronto com a gangue teve ecos. Tiago, preso preventivamente, recebeu uma visita de P. Antônio na delegacia. Você ameaçou uma criança de Deus, mas ele perdoa. Mude, rapaz. Impressionado pelo padre e pelo formigamento residual da oração de Isabela, Tiago confessou: Eu invejava, minha vida é escuridão. Solto sob fiança, ele se aproximou do fundo, oferecendo mão de obra para a construção. Deixa eu ajudar, para limpar a alma. Cláudia hesitou, mas aceitou. Trabalhe honestamente, o passado não define. Aos poucos, outros ex-membros se juntaram, trocando armas por ferramentas. O fundo se expandiu além das favelas. Parcerias com escolas para detecção precoce de problemas visuais, campanhas em mídias sociais com Te Veja Luz, alcançando milhões. Pedro, o jornalista, escreveu uma série. Do milagre à missão, a jornada de Isabela e Cláudia. Sem expor detalhes, o texto inspirou doações nacionais. Até o Vaticano enviou uma nota de encorajamento. A Igreja aplaude ações que levam Cristo aos pobres. Na família, laços se aprofundavam. Uma noite após um dia no canteiro, as três jantaram na varanda. Moqueca de peixe fumegante,
arroz soltinho. Eu nunca imaginei isso, confessou Cláudia, olhando o horizonte. De cegueira à luz, literal e no coração. Mariana abraçou Isabela. E agora, uma família de verdade, com curas e tudo. A menina sorriu. Deus planejou, dos escombros da favela ao mar de Leblon. Desafios persistiam. Burocracia para aprovações, críticas de céticos na mídia, chamando de histeria religiosa. Mas o confronto consolidara tudo. Tiago, agora ajudante no centro, curou sua própria cegueira interna, casando-se com uma voluntária. O fundo, com eventos como o Festival da Visão, fogos de artifício coloridos na praia, shows de samba com curas ao vivo, tornava-se legado. Isabela, crescendo, sonhava. Um dia, o mundo todo verá a luz. O rio Cidade de Contrastes testemunhava a transformação, ondas carregando promessas de um futuro iluminado. Os preparativos para a adoção formal de Isabela pela família Oliveira transformaram os dias outrora tensos em uma sinfonia de ansiedade esperançosa e pequenos rituais de união, como se o próprio Rio de Janeiro, com suas chuvas repentinas e sol radiante, conspirasse para abençoar o processo. Cláudia, que passara anos construindo impérios gastronômicos com a precisão de um cirurgião, agora navegava pelas águas burocráticas da justiça brasileira com a mesma determinação, mas temperada por uma humildade recém-conquistada. O apartamento em Leblon, outrora um santuário de silêncio e reuniões solitárias, ecoava agora com risadas e planos sussurrados. Hoje é o dia da entrevista com a assistente social, anunciou Cláudia uma manhã de quinta-feira, enquanto preparava o café da manhã na cozinha ampla, o aroma de café fresco misturando-se ao de pão de queijo assando no forno. Ela usava um conjunto simples de blusa branca e saia lápis, os cabelos soltos pela primeira vez em anos. Um sinal de que a armadura de empresária cedia espaço para o papel de mãe. Mariana, sentada à ilha central com um tablet na mão, ergueu os olhos do planejamento de postagens para o Instagram da Fundação Luz Divina. Mãe, relaxa. A gente preparou tudo. O quarto dela tá pronto, com prateleiras para os livros da Bíblia e os desenhos da favela. E eu gravei um vídeo dela ajudando no centro. Mostra como ela é parte da família. Sua voz carregava uma maturidade nova, forjada nos eventos recentes, onde passara de adolescente rebelde a defensora fervorosa da irmã Mirim. Isabela, de pé em uma banquinho para alcançar a fruteira, cortava mangas com uma faca plástica, os cabelos castanhos presos em tranças que Mariana aprendera a fazer assistindo tutoriais. Eu não tenho medo, senhora. Deus já me adotou lá na favela. Isso é só papel. Mas seus olhos grandes traíam uma pontinha de receio. E se a assistente social visse nela apenas uma criança de rua, indigna do luxo de Leblon? O processo de adoção, iniciado semanas antes por Dr. Fernandes, o advogado, envolvia pilhas de documentos, certidões de óbito dos pais de Isabela, laudos psicológicos, avaliações financeiras de Cláudia e depoimentos de vizinhos da favela, João e Dona Lúcia, que atestavam o caráter milagroso da menina sem entrar em detalhes sobrenaturais. A lei brasileira protege as crianças vulneráveis, mas exige provas de estabilidade. Explicar a Fernandes em uma reunião no escritório envidraçado de Botafogo, mapas da Rocinha projetados na tela ao lado de gráficos de doações do fundo. Cláudia assentira, assinando cheques para taxas e consultorias. Eu dou tudo por ela. Isabela me devolveu a visão e o coração. O fundo, agora com uma equipe de 10 funcionários, financiava parte do processo, uma ala dedicada a apoio jurídico para famílias de favelas adotando órfãos. A entrevista aconteceu à tarde, na sala de estar do apartamento,
com vista para o mar calmo de um dia nublado. A assistente social, senhora Helena, era uma mulher de meia idade com óculos redondos e um bloco de notas gasto, vinda do Fórum de Família do Rio. Ela chegou pontual, o elevador abrindo com um ding suave, e Cláudia a recebeu com um aperto de mão firme. Bem-vinda, chá ou suco de açaí? Helena sorriu, recusando educadamente, e sentou-se no sofá de couro, olhos varrendo o espaço. Brinquedos de Isabela espalhados, fotos recentes da clínica no Vidigal, coladas em um quadro de cortiça. Eu vejo que há amor aqui, mas preciso ouvir das vozes principais. Mariana sentou-se ao lado de Isabela, que segurava sua boneca de pano como um escudo. Senhora Helena, eu morava na rua depois do incêndio. Meus pais foram para o céu. Mas Cláudia me achou na praça e Mariana virou minha irmã. Eu ajudo no fundo, rezando para as crianças cegas. Sua voz era clara, sem hesitações, mas as mãos tremiam levemente. Helena anotou, perguntando: Você se sente segura? Ama elas? Isabela olhou para Cláudia, que assentiu encorajadora. Sim, é como uma família de verdade. Deus mandou. Mariana interveio, animada. Ela é brilhante, senhora. Na escola, ela aprende rápido, matemática, português, e no centro, ela inspira todo mundo. Veja isso. Mostrou o tablet com um vídeo editado. Isabela na clínica, tocando a mão de uma criança e sorrindo enquanto a multidão aplaudia discretamente. Helena ergueu uma sobrancelha, impressionada. Eu ouvi sobre o fundo. Impactante. E você, Cláudia? Por que adotar agora, depois de anos sozinha com Mariana? Cláudia respirou fundo, sentando-se em frente. Eu era cega, não só nos olhos, mas na alma. Trabalhei demais, perdi o Eduardo, afastei Mariana. Isabela me curou. Ela me mostrou que família não é só sangue, é escolha. Eu quero dar a ela o que não dei à minha filha: presença, amor, futuro. Lágrimas brilharam em seus olhos e Helena, tocada, fechou o bloco. Vocês passam. O juiz aprovará em semanas. Mas lembrem, a adoção é para sempre. A notícia da aprovação preliminar chegou 2 semanas depois, em uma carta oficial entregue por motoboy ao escritório. Cláudia correu para casa, ligando para Mariana na escola. É oficial. Festa hoje. O apartamento se encheu de balões e doces, brigadeiros caseiros, bolo de rolo pernambucano comprado na feira de São Cristóvão. Amigos do fundo vieram. P. Antônio, com sua batina impecável. Dona Lúcia com Ana, agora inseparável de Isabela. Você vai ser Oliveira, como nós! Gritou Ana pulando. João trouxe pães da padaria, contando piadas. Agora a santa tem endereço chique. A festa durou até tarde, samba suave tocando no som, o mar lá fora, refletindo as luzes da cidade. Isabela, com um vestidinho novo de organde branco, dançou pela primeira vez com Cláudia, as mãos unidas. Obrigada, mamãe, sussurrou ela, o termo saindo natural. Cláudia chorou, abraçando-a. Minha filha. Enquanto a família se preparava para o ritual final, o impacto do fundo na comunidade crescia como as videiras que subiam pelas paredes do novo centro na Rocinha. O prédio, agora semi-construído, erguia-se como um farol, fachada de tijolos claros com janelas amplas para luz natural, salas equipadas com aparelhos de exame doados por uma ONG internacional. Abre em 2 meses, anunciou Cláudia em uma assembleia com moradores, microfones ecoando na praça central da favela. Centenas se reuniram. Crianças com óculos novos, mães que outrora mendigavam, ex-membros da gangue como Tiago, agora com uniforme de obra e um sorriso tímido. Obrigado por me dar chance. Meu irmãozinho era cego de um olho. Agora vê o futebol na TV. Aplausos ribombaram, e Isabela, ao lado de Cláudia, orou pela multidão. Senhor, que este lugar seja hospital e escola, cura olhos e corações. O calor se espalhou
e uma mulher idosa na plateia sentiu sua catarata aliviar, exclamando: Eu leio o nome do centro, Luz Divina. O impacto ia além das curas. O fundo empregava locais, cozinheiros das favelas, preparando refeições nutritivas para pacientes, professores voluntários dando aulas de braille e informática. Mariana liderava oficinas para adolescentes. Aprendam a usar redes sociais para o bem, divulguem histórias de superação. Uma menina de 14 anos, ex-mendiga chamada Carla, postou seu primeiro vídeo. Eu era cega de alma. O fundo me deu óculos e esperança. Viralizou, atraindo doações de fora. Turistas americanos enviando cheques, uma celebridade de novela doando seu cachê. O centro se tornou hub. Parcerias com o Instituto Benjamin Constant, o maior para deficientes visuais do Brasil, trazendo especialistas para treinamentos. Vocês unem fé e modernidade, elogiou o diretor em uma visita, apertando a mão de Cláudia. Na comunidade, mudanças profundas floresciam. Na Rocinha, grafiteiros, outrora vandalizando muros, agora pintavam murais no centro. Olhos estilizados com o Cristo Redentor ao fundo, mãos entrelaçadas de ricos e pobres. Arte que cura, dizia o líder, um jovem chamado Rafinha, que perdera a visão em um tiroteio e recuperara parcialmente pela oração de Isabela. Famílias inteiras se beneficiavam. Programas de nutrição combatiam a desnutrição que agravava problemas oculares, e grupos de apoio psicológico ajudavam pais de crianças com deficiências. Antes eu chorava sozinha, agora tem rede, confidenciou uma mãe em uma roda de conversa, abraçando a foto da filha operada. Cláudia, no epicentro, equilibrava tudo: reuniões matinais no escritório, tardes no canteiro, noites em família. Eu vendi 2 restaurantes para investir mais, revelou a Mariana uma noite, enquanto Isabela dormia no sofá após um dia exaustivo. Não é perda, é ganho. A filha assentiu, orgulhosa. Você mudou, mãe, de loba dos negócios para leoa da caridade. Desafios surgiam. Uma auditoria do governo questionava isenções fiscais do fundo, forçando Cláudia a contratar mais advogados. É política, resmungou ela, mas Antônio mediou. A igreja endossa. Vamos rezar pela justiça. Isabela, em uma oração familiar, tocou a pilha de papéis. Senhor, abre os olhos dos burocratas. Dias depois, a auditoria aprovou, com elogios, modelo de transparência. O impacto se estendia ao Rio todo. Jornais como Folha de São Paulo cobriam o milagre social de Cláudia Oliveira, de favela a farol. Turistas visitavam o centro, doando em tours guiados. Até o prefeito, em um evento na praia de Copacabana, parabenizou. Isso é o Rio que queremos, unido pela luz. Mariana, agora influenciadora mirim, falava em palestras escolares. Minha irmã me ensinou que família é escolha, adoção salva almas. Preparativos para a cerimônia de adoção final, uma missa especial na igreja de São Conrado, fervilhavam. Convites foram enviados, amigos, doadores, moradores da favela. Isabela escolheu o vestido, branco com laços, como anjo. Eu quero que meus pais no céu vejam, disse ela, olhando o céu estrelado da varanda. Cláudia a abraçou. Eles vêm e se orgulham. Enquanto o dia se aproximava, o fundo batia recordes: 500 crianças atendidas, cirurgias gratuitas em São Paulo, via filial nova. Tiago, redimido, liderava uma equipe de segurança voluntária. Ninguém ameaça mais. Eu protejo a luz. A família, tecida de fios improváveis, fogo, cegueira, milagre, preparava-se para o sim eterno. O mar sussurrava a aprovação, e o rio, cidade de contrastes, brilhava um pouco mais. O dia da cerimônia de adoção de Isabela amanheceu com um céu de um azul impecável sobre o Rio de Janeiro,
como se o Pão de Açúcar, sentinelas eterno da Bahia, aprovasse o evento com um aceno silencioso. Na igreja de São Conrado, uma construção colonial de paredes brancas e sinos que tilintavam suavemente com a brisa marinha, o ar estava carregado de expectativa e o perfume de flores tropicais, orquídeas e helicônias colhidas nas encostas da favela vizinha. Cláudia acordara cedo no apartamento de Leblon, o coração batendo em um ritmo misturado de alegria e nervosismo, algo que não sentia desde o nascimento de Mariana. Hoje você vira oliveira de vez, minha filha, murmurou ela ao entrar no quarto de Isabela, onde a menina ainda se espreguiçava na cama de lençóis floridos, os cabelos castanhos espalhados como um halo. Isabela piscou os olhos grandes, sorrindo sonolenta. Mamãe, eu já sou. Deus assinou no céu faz tempo. O termo mamãe agora fluía natural, como o samba que ecoava das ruas abaixo. Mariana, já de pé e vestida com um tubinho azul simples, invadiu o quarto com uma bandeja de café da manhã. Croissants frescos da padaria de seu Manuel, suco de goiaba e uma fatia de bolo de cenoura decorada com flores de açúcar. Levanta, mana. A gente tem que se arrumar. O vestido branco que compramos na loja de Ipanema tá esperando e eu vou fazer suas tranças com laços. Aos 16 anos, Mariana havia se transformado em uma irmã protetora, organizando não só o guarda-roupa, mas também o cronograma do dia. Às 10 horas, saída para a igreja. 11 horas, a missa. Depois, recepção no centro do fundo. Convidados, 200 pessoas, incluindo o prefeito e o P. Antônio. Cláudia riu, ajudando Isabela a se levantar. Você é a gerente oficial agora, filha, mas hoje, relaxa, é festa de família. Os preparativos no apartamento eram um turbilhão de atividade e emoção. Cláudia escolheu um vestido bege elegante, com decote discreto e um colar de pérolas que fora de sua mãe, um toque de herança para marcar o novo começo. Enquanto se maquiava no espelho amplo do banheiro, recordava o caminho percorrido. Da praça movimentada, onde rejeitara Isabela com nojo, a oração que restaurara sua visão, e agora a adoção que selaria tudo. Eduardo, se você tá vendo do céu, saiba que nossa família cresceu. Sussurrou ela para o reflexo, uma lágrima escapando. No quarto, Mariana trançava os cabelos de Isabela, prendendo laços brancos que simbolizavam pureza. Você fica linda, como uma princesinha da favela que virou rainha de Leblon. Lembra do primeiro dia? Eu te odiava, achava que era invasora. Agora, não imagino sem você. Isabela riu, girando para ver o vestido rodado que balançava como ondas. Eu te perdoei na hora, mana. Deus disse que irmãs brigam, mas se amam mais. Carlos, o motorista fiel, esperava no carro blindado, agora decorado com fitas brancas discretas. Prontas, senhoras. O trânsito no fim de semana é samba em si. Elas desceram, o elevador abrindo para o sol brilhante, e partiram pela Avenida Niemeyer, a estrada sinuosa que abraçava o mar e as falésias. Isabela olhava pela janela, acenando para surfistas na praia de São Conrado, as pranchas coloridas cortando as ondas. Mamãe, olha quantos olhos abertos no mar. O fundo vai ajudar mais como eles. Cláudia apertou sua mão. Sim, filha, e você é o coração de tudo. Na igreja, o cenário era de conto de fadas carioca. Fileiras de bancos de madeira polida estavam ocupadas por uma multidão eclética. Moradores da Rocinha com suas melhores roupas, camisas sociais passadas a ferro e vestidos floridos. Doadores em ternos leves, voluntários do fundo com crachás, e até jornalistas como Pedro, o repórter do O Globo, com caderno na mão, mas prometendo discrição. Hoje é sagrado, nada de flash, murmurou ele a um colega. P. Antônio, em batina branca imaculada e estola dourada, esperava no altar,
o crucifixo reluzindo sob os vitrais coloridos que retratavam santos brasileiros. O coral da favela, liderado por uma soprano chamada Maria, cuja filha fora curada de ambliopia pelo dom de Isabela, entoava Ave Maria suave, as vozes ecoando como uma prece coletiva. Cláudia, Mariana e Isabela entraram de mãos dadas, o órgão tocando uma versão orquestrada de Rio de Janeiro. A multidão se levantou, aplausos misturando-se a murmúrios de bênção. Dona Lúcia, sentada na primeira fileira com Ana, agora com óculos estilosos e um vestido rosa, enxugava lágrimas. Olha a nossa santinha, virou filha de rainha. João, ao lado de seu Manuel, acenava orgulhoso. Eu disse que ela ia brilhar. No altar, o juiz de família, um homem idoso de toga preta sobre o terno, aguardava com papéis em mãos. A missa começou com P. Antônio. Hoje celebramos não só uma adoção legal, mas um milagre de amor. Como Cristo chamou os humildes, Cláudia chamou Isabela das ruas para a luz da família. A parte formal veio após as leituras, uma do Salmo 27. O Senhor é minha luz e salvação, escolhida por Isabela. O juiz se aproximou, voz grave ecoando. Cláudia Oliveira, você aceita Isabela como filha legítima, com todos os direitos e deveres? Cláudia, voz firme, mas emocionada, respondeu. Aceito com todo o meu coração. Mariana, como testemunha, acrescentou. E eu, como irmã, prometo protegê-la sempre. Isabela, de pé em um banquinho para alcançar o microfone, falou. Eu aceito ser Oliveira. Mamãe, mana, obrigada por me verem. O juiz assinou o documento, selando com um carimbo, e o sino tocou alto, anunciando ao bairro o novo nascimento familiar. A multidão explodiu em aplausos, pétalas de flores caindo do teto como chuva abençoada. P. Antônio ergueu as mãos. Agora, a bênção. Que Deus ilumine esta família, como iluminou os olhos de Cláudia e tantos outros. Isabela tocou as mãos de mãe e irmã, o calor familiar emanando, e um suspiro coletivo percorreu a igreja, como se o ar se enchesse de paz. Lágrimas rolavam. Tiago, no fundo com sua noiva, sussurrou. Eu mudei por isso, graças a ela. A recepção seguiu no Centro Luz Divina, agora inaugurado oficialmente no coração da Rocinha. O prédio reluzente, com fachada de vidro temperado e jardim frontal plantado por crianças, abria suas portas para 300 convidados. Mesas longas cobertas de toalhas brancas ofereciam um banquete fusion. Feijoada gourmet dos restaurantes de Cláudia, pastéis de feira da padaria de seu Manuel e sobremesas como pudim de leite condensado e brigadeiros. Músicos de samba tocavam ao vivo no pátio, o som de cavaquinho e pandeiro convidando à dança. Corte o laço, Cláudia! Gritou o prefeito, uma fita vermelha esticada na entrada. Ela, com Isabela ao lado, cortou com uma tesoura dourada, declarando: Este centro é para a visão, dos olhos e da alma. Já ajudamos 500 crianças, e isso é só o começo. Com doações de vocês, chegaremos a milhares. Isabela, minha filha, é o espírito aqui. Banners ao redor exibiam histórias. Fotos antes e depois, de Ana vendo o mar, Lucas jogando bola, Rafinha pintando murais. Mariana, com o microfone, apresentou um vídeo. Do incêndio na favela à família unida. Isabela nos ensinou a ver além. A multidão aplaudiu e doações choveram. 5 milhões na hora, via QR Codes nos celulares. Pedro cobria para o jornal. Não é só adoção, é renascimento social. Isabela, no centro de tudo, circulava tímida, mas radiante, abraçando amigos. Ana, corre para mim. Eu vejo teu sorriso brilhando. Dona Lúcia chorava. Você salvou minha vida também, filha. Tiago aproximou-se, ajoelhando. Me perdoa pelas ameaças. Agora eu construo, não destruo. Isabela tocou sua mão. Deus perdoa. Seja luz para outros. O calor fluiu.
E Tiago sentiu uma paz profunda, jurando lealdade ao fundo. A tarde se estendeu em alegria. Dança no pátio, onde Cláudia girava com Isabela ao som de Aquarela do Brasil. Mariana filmando para as redes. Geofamília Luz Divina, trending nacionalmente. O prefeito discursou: o Rio precisa de mais Cláudias e Isabelas. Isso une favelas e asfalto. Peu Antônio celebrou uma missa de ação de graças, abençoando o centro. Que seja hospital, escola e lar. Ao entardecer, a família Oliveira voltou para Leblon, exausta, mas plena. No apartamento, com o mar dourado pelo pôr do sol, sentaram na varanda. Hoje foi perfeito, disse Cláudia, abraçando as filhas. De cegueira a isso. Milagre. Mariana riu. E o fundo? Amanhã, mais curas. Isabela, deitada no colo da mãe, orou baixinho. Obrigada, Senhor, pela família, pelo fundo, que o rio veja sempre. Meses depois, o impacto perdurava. O centro atendia 100 crianças por dia, expandindo para a cegueira espiritual com terapias e fé. Cláudia reduziu os restaurantes, focando no legado. Mariana planejava a faculdade de serviço social. Isabela, escola e dom controlado. A família, forjada no fogo da favela e na luz do mar, vivia feliz, um farol no coração pulsante do Brasil. O rio, com suas ondas eternas, sussurrava: milagres continuam.